A gente vai falar de um outro assunto que mobiliza os ânimos na política, todas as atenções do governo Jair Bolsonaro. Afinal, é por meio desse instrumento, a já chamada e conhecida PEC dos precatórios. A proposta formulada pelo governo, que na verdade rola dívida, ou seja, o governo deixa de pagar dívidas já reconhecidas pela Justiça. Ele diz: devo, não nego, pago quando puder, para utilizar esse dinheiro para uma série de questões, pagamento de vacinas e, em especial, do Auxílio Brasil, o programa que Bolsonaro colocou no lugar do Bolsa Família para pagar um auxílio de R$ 400 para os mais pobres, só que ele ainda não conseguiu chegar nesse valor exatamente porque precisa dessa PEC para passar. Tem uma série de problemas envolvidos nisso, a sinalização da PEC para o mercado foi muito ruim, e agora a indefinição sobre o que vai ser dela é pior ainda. Ela passou na Câmara, a votação apertada, só que o Senado ainda está analisando o texto. E muita gente mesmo, está dizendo que da forma como ele foi aprovado lá na Câmara, no Senado, ele não passa. Tem uma expectativa do relator, Fernando Bezerra, líder do governo no Senado Federal, de votar na quarta-feira, dia 26, foi o que ele havia citado ali, na Comissão de Constituição e Justiça, né? Primeiro, essa proposta, para que depois ela fosse ao plenário do Senado. A gente vai conversar com quem entende. A Vilma da Conceição Pinto, ela é mestre em economia, já está aqui do meu ladinho, e finanças, né, pela FGV, e é diretora da Instituição Fiscal Independente. Gente, o IFE é uma entidade que acompanha com lupa e conhece como poucos as manobras do orçamento. E ela vai explicar para a gente um pouco. Vilma, primeiro, muito boa noite, você me ouve bem? Boa noite, é um prazer estar aqui, ouço sim. Ótimo, bom demais sempre falar com você aqui na CNN. Vilma, a gente está vendo agora uma tentativa de modificar a PEC dos precatórios, o governo falando que talvez pode passar ali a coluna vertebral do texto, ou seja, aquilo que garante o Auxílio Brasil, e analisar os pontos mais espinhosos em separado, tentando dar alguma celeridade. Mas o fato é que isso está assustando o mercado. A Bolsa registrou 2 dias seguidos as piores mínimas, né? Chegou nos patamares mais baixos do ano, nesta última semana, exatamente por conta da indefinição. Hoje, acompanhando a discussão tal qual ela está, a PEC que veio da Câmara é melhor do que nenhuma PEC ou do que a proposta paralela que apareceu ali dos senadores, que leva a um furo no teto ainda maior? Quero te ouvir sobre isso, Vilma. Então, as propostas que estão sendo aventadas para essa questão dos precatórios, todas elas levam, de certa forma, a uma mudança na regra fiscal, né, que é a regra do teto de gastos. Mudar a regra fiscal na iminência de rompê-la cria um risco fiscal importante, e isso afeta, de fato, a atividade econômica e gera essa instabilidade que a gente está vendo em mercado. O que o governo, o que a IFE, né, analisou até o momento foi em relação à proposta que foi aprovada na Câmara, e com base nesse texto que foi aprovado, o espaço que é aberto no teto dos gastos é de cerca de 93 bilhões de reais, e diante desses 93 bilhões de reais, o governo pretende usar cerca de 46 bilhões para o Auxílio Brasil, né? Lembrando que esse espaço que vai ser aberto no teto é um espaço permanente, né? Uma mudança na Constituição para abrir um espaço fiscal, e o Auxílio Brasil que vai ser dado de R$ 400 é temporário, ele vai ser apenas para 2022, nos anos seguintes. Não há perspectiva de um pagamento nesse volume, né? Nessa magnitude. Vilma, deixa eu trazer para cá a analista da CNN, Raquel Landim, quer falar com você. Vamos lá. Vilma, boa noite, obrigada por nos atender. Vilma, hoje no Senado nós temos 2 grupos. Um grupo de senadores que apoia o governo, defende um subteto para os precatórios e o parcelamento apenas do restante. Já um grupo de senadores de oposição, divergente, prefere tirar os precatórios totalmente do teto. Qual das duas alternativas é pior? A proposta de parcelamento tem um ponto ruim, que você deixa de pagar uma dívida, né,
que o credor tem a receber. Então, o fato de você parcelar, você adia o pagamento, isso de fato é muito ruim. Tirar totalmente do teto de gastos, você garante o pagamento integral desses precatórios. Por outro lado, você tem um outro problema que também tem na primeira proposta, que é de você mudar uma regra fiscal na iminência de rompê-la, né? Então, você tirar todo o precatório do teto de gastos pode abrir espaço para discussão de outras despesas que eventualmente possam sair do teto. Então, por que não tirar investimento do teto? Por que não tirar previdência do teto? E aí isso pode gerar outras discussões nesse sentido. Então, as duas propostas têm pontos, vamos colocar assim, pontos de atenção, mas uma, de fato, tem o lado ruim de parcelar, né, e adiar o recebimento desses precatórios pelos credores. Deixa eu chamar a nossa âncora em Brasília, a Larissa Alvarenga. Vem para cá, Larissa. Vamos lá. Oi, Vilma. Boa noite para você. Bom, eu queria a sua avaliação. Essa antecipação da revisão do teto de gastos, né, presente na PEC dos precatórios, seria uma sinalização da falta de comprometimento do governo atual com a responsabilidade fiscal? Sim, porque você tem, de fato, a proposta de emenda à Constituição prevê a possibilidade do governo alterar a regra fiscal, alterar um índice que corrige a regra fiscal, mas a partir do 10º ano de existência da regra, né? Então, o teto dos gastos foi criado em 2016, então seria algo em 2026 que poderia ser mudado o indexador sem precisar alterar a Constituição. Como o governo está fazendo isso, isso vai gerar uma instabilidade e mexe com a credibilidade da política fiscal, porque esse espaço que está sendo aberto, essa alteração na legislação que está sendo proposta, é para que aumente gasto, né? E isso vai contra exatamente a proposta da regra atual, que é de controlar os gastos. Então, alterar isso, antecipar essa alteração, gera essa instabilidade e essa sinalização de aumento de gastos que vai contra a regra. Vem para cá, Basília Rodrigues agora. Também vai falar, Vilma, que todo mundo está na fila. Basília. Oi, Vilma, tudo bem? Prazer em entrevistar você aqui na CNN Brasil. Estava esperando esse momento acontecer, porque a gente fala muito com o Felipe Salto e quer ouvir outras vozes do Instituto Basília, também. Ela já teve aqui no 360, hein? Eu que não estava no 360. Olha, mas estou sempre recebendo aqui as mensagens, inclusive do Salto, falando sobre as suas entrevistas, que são sempre esclarecedoras, Vilma. Bom, pelo que eu entendi das suas respostas anteriores, você acha que o governo está mirando em um benefício temporário que poderá gerar um estrago perene, né? Que seria aí a quebra do teto fiscal ou alguma outra saída para conseguir pagar esses R$400 por tão pouco tempo. Na mesma linha aí da pergunta da Raquel Landim, eu queria a sua avaliação. O que é ruim e o que é pior? Se é ruim quebrar o teto fiscal para pagar esse auxílio social, o que seria pior? A abertura de crédito extraordinário? Porque alguma forma, alguma solução política vai ser dada para isso, para que ao final, é o que se espera, o governo tenha então recursos para pagar esse benefício a milhares, né, de famílias. Se não for pela via da quebra do teto fiscal, vai encontrar uma outra saída. Entre o ruim e o pior, como que você classifica as possibilidades, né? Então, o espaço que vai ser aberto no teto dos gastos, se a gente considerar a PEC da forma como foi aprovada na Câmara dos Deputados, ele abre um espaço fiscal de 93 bilhões. O valor necessário para aumentar o Auxílio Brasil é de 46 bilhões. Então, o espaço que é aberto é para atender outros gastos que não só o Auxílio Brasil, né? Para atender o Auxílio Brasil, ele precisaria de um espaço muito menor. Pensando nessa forma, existem outros caminhos, né? A própria IFE já sinalizou em estudos anteriores, mostrando que é possível aumentar o gasto social, reduzindo despesas discricionárias, que são aquelas despesas não obrigatórias, sem comprometer a regra fiscal, e também fazendo um entendimento de que
os precatórios relacionados ao Fundef, né, que é anterior ao atual Fundeb, estejam fora do teto dos gastos, assim como o próprio Fundeb já está, né? Então, a regra do teto de gastos, ela excetua já algumas despesas, e uma dessas despesas é o Fundeb, né? Só que os precatórios do antecessor, que é o Fundef, ele está dentro do teto e o Fundeb está fora. Então, se a gente tiver esse entendimento de que são a mesma coisa, que teriam o mesmo tratamento, poderia considerar isso fora e isso abriria mais espaço para gasto social. Além disso, pode-se pensar em outros ajustes, né? Mas o fato principal é que a proposta que está sendo feita hoje abre um espaço de fato que é muito superior ao espaço necessário para esse aumento de gasto social. Vilma da Conceição Pinto, gente, ela é mestre em Economia Empresarial e Finanças pela FGV e diretora da IFE, a Instituição Fiscal Independente, um timaço que atua no Senado Federal, ali acompanhando com lupa a gestão do orçamento no Brasil. Vilma, prazer receber você aqui nesta noite deste sábado, dia 20 de novembro. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada.